e uma delas chama-se Júlio Verde. E para falar sobre isso, convidamos aqui hoje a doutora Kellen Rommel, né, que é médica oncologista. Parabéns pelo dia, seu dia comemorado hoje especificamente deste profissional de saúde. Então, seja bem-vinda e obrigada, desde já, por ceder um pouco do seu tempo e conhecimento para nós. Muito obrigada. Doutora, Júlio Verde, câncer de pescoço e cabeça. Eu até perguntei para ela fora do ar aqui, tem menos? Ela falou que não, é isso? Assim, não é entre os ali, 3, 4 mais frequentes. Não está no topíssimo Não está no lista. topíssimo, mas é um câncer com uma frequência alta na população brasileira. E deve ter pelo menos de 20 a 30 mil novos casos ano no Brasil. Ixi, isso é bastante, né? Uhum. Tipo, quinto lugar, a senhora dizia antes. Assim, na população masculina está ali entre o quinto e sexto mais frequente. Mais atinge homem do que mulher, então? Atinge mais homens que mulheres. Isso. Mais ali na faixa dos 50 anos, costuma. Quais são os sintomas? Porque é bem diverso do que a gente ouve falar. Como a senhora disse, tem bastante, mas se fala pouco, né? Assim, depende do local que ele afeta. A gente fala de câncer de cabeça e pescoço, é o câncer que afeta boca, orofaringe, que é a parte mais de trás ali, entre a boca e a garganta, a laringe, ali que é onde pega as cordas vocais, a região do pescoço, os linfonodos, os lábios, a gente também inclui nesse câncer. E também inclui tireoide e glândulas salivares ali da região do pescoço. A depender do que afeta, vem o sintoma. O mais comum, assim, que a gente fala para atentar a população, é aquela ferida na boca que surge e não cicatriza, né? Aquele sangramentozinho ali, tá ali 2, 3 semanas aquela ferida e ela não fecha, não melhora. O surgimento de nódulos no pescoço, que são os linfonodos, que eles vão aumentando quando a doença progride, e forma aquelas ínguas que a gente chama popularmente na região do pescoço. A rouquidão que surge de repente e não melhora, fica ali 2, 3 semanas e piora aquele quadro de rouquidão. Às vezes uma dor no engolir o alimento também pode ser um sintoma. Tem que ficar de olho, sentiu alguma coisa diferente e procurar um médico, né, doutora? E a cabeça especificamente? Então, do câncer de cabeça e pescoço da campanha do Júlio Verde, a gente está incluindo mais essa região do pescoço ali, né? de orofaringe ali, entendi. boca, dessa região. Inclui a pele, a região de lábios ali também, que é o que a gente coloca nesse subgrupo de câncer. Não entraria o cérebro, no caso? Não, o cérebro daí é outra história, outra campanha. É uma doença muito diferente dessas, assim. Pode falar, Milena. Doutora, a senhora citou as populares ínguas, né? Geralmente essas ínguas a pessoa consegue sentir no tato, apertando, né? Tentando localizar? No geral, a íngua de câncer, assim, quando é oncológica, ela não costuma doer. Sabe? É uma que cresce e ela vai crescendo e ficando endurecida. Conforme ela cresce, vai apertando as estruturas em volta, ela começa a ficar dolorida. Mas de início, sim, é algo que o paciente consegue sentir, palpar. Às vezes não é nem ele que nota, ele é a esposa, o filho que tá assim, nossa, mas tem algo no seu pescoço, tá inchado, eu costumo falar. E aí tem que procurar. E é urgência, doutora? Progride rápido? É cada caso diferente um do outro? Cada caso é um caso, assim, né? Os cânceres, às vezes, eles agem de forma mais ou menos agressiva. Mas nem sempre isso é câncer, né? Várias doenças infecto-contagiosas fazem esse aumento de linfonodo, infecções no geral. Mas por isso que a gente fala desse tempo ali. Quando isso surge e fica ali 2, 3 semanas e não melhora, isso é um sinal para a gente atentar para a possibilidade de uma doença mais grave. E buscar atendimento, né? Porque quando é por infecção, no geral, ele regride já dentro desse tempo. Mesmo que o corpo mesmo vai combatendo, né, doutora? Isso. Tem como prevenir? Os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço é cigarro, álcool. A combinação dos dois juntos, paciente que é etilista e tabagista, aumenta muito as chances de um câncer de cabeça e pescoço. Tem outros também, como infecção por HPV, na região da orofaringe ali. E exposição ao sol ali na região dos lábios, quando não tem o hábito de usar protetor solar, nem protetor labial ali com proteção solar, também são fatores de risco. Tem que cuidar muito, então. Então, para se prevenir, cessar tabagismo, reduzir o consumo de álcool o máximo que puder. E a vacina da HPV é importante também.
HPV transmite por via sexual, né, doutora? Isso. Muito bem. Para pegar a HPV na região de orofaringe é sexo oral, sem proteção. Certo. Doutora, já que tocou no assunto também, né, dessa questão da prevenção, com relação à prevenção, você falou também do tabagismo, né, e tal. Isso inclui, inclusive, todos os tipos de cigarro, inclusive os eletrônicos. Sim, a gente tem muita questão do cigarro normal, que é o que a gente tem mais estudos para a gente dizer com segurança que isso aqui é um fator de risco muito importante e afeta muito. Mas o cigarro eletrônico ele também tem altos níveis de nicotina, que também é um risco para câncer, quanto de orofaringe ali, quanto em outras partes do corpo. Então, não é porque usa cigarro eletrônico que está a salvo de... Ele tem algumas substâncias a menos do que no cigarro normal, mas ele tem níveis de nicotina mais altos. O narguile também entra nessa Narguile também entra nisso. Mesmo risco, digamos assim. Sim, assim. O narguile, especialmente para doenças pulmonares, assim, ele até é um risco maior, que ele tem mais nicotina também, mais do que no cigarro. Então, é algo que as pessoas, às vezes, fazem uso de forma, tipo assim... esse não tem problema, tá é liberado. só aqui... eu só vou fazer isso uma vez no final de semana, mas o potencial de dano dele é maior do que do cigarro. Tipo assim, cigarrinho básico de todo dia. E tem pessoas jovens que acabam fazendo uso, pelo menos alguns anos atrás, não sei como hoje em dia tá isso, fazia uso do narguilé ali 2, 3 vezes na semana. Tem uma idade que atinge mais, que aparenta mais esse tipo de câncer? Costuma ser ali pela faixa dos 50 anos de idade, que costuma surgir mais. Tem casos em pessoas mais jovens, tá? Especialmente nos casos que são relacionados a HPV. Muito bem, ficar atento. E os tratamentos, doutora? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais simples costuma ser o tratamento, né? É cirúrgico, é remedicamento? Quando a lesão é pequena e é ressecável cirurgicamente, o tratamento é cirúrgico. É feita a cirurgia ali, retirada a lesão, tirado ali com margem e, a princípio, está tratado, só que tem que fazer acompanhamento. Certo. Conforme a doença progride, o tratamento fica mais complexo. Então, tem tratamentos que às vezes vai precisar de quimioterapia e radioterapia e às vezes até tem que dispor mão de imunoterapia em doenças mais avançadas. Para poder finalizar, seguir com o tratamento, né? Porque não venceu de outra forma. Quanto mais cedo diagnosticar, assim, mais simples o diagnóstico, maior são as chances de cura. Tem uma coisinha que chama de metástase quando fala em câncer. É nesses casos também possível? Qual é a incidência? Como é que é nesse aspecto, doutora? O câncer de cabeça e pescoço, infelizmente, a gente costuma pegar ele num estágio mais avançado. No geral, não ainda com metástase, mas localmente avançado, que ele já tem ali a lesão na boca, na orofaringe e várias lesões no linfonodo e no pescoço também. Quando tem metástase, é quando ele já saiu dessa região e foi para outra parte do corpo. Ele tem um nódulo no pulmão, no fígado, já está uma doença à distância, que a gente fala, longe do foco inicial dela. Todos os cânceres podem fazer isso? Todos os cânceres podem fazer isso. Então, uns têm maior incidência, outros menos. O de cabeça e pescoço pode sim fazer isso. E quando já vem com doença metastática, aí a gente já não consegue mais falar de cura. Aí são tratamentos para a gente controlar a doença. Então, por isso, quanto antes diagnosticar, melhores são as chances. E esse diagnóstico, ele é feito porque é uma situação assim que não tem muita campanha de fazer consulta para isso, igual o exame preventivo no colo do útero, por exemplo. O que é que tem hoje em dia, que é feito e que pode se procurar para poder fazer essa prevenção e ver o quanto antes? A maior parte dos diagnósticos do câncer de cabeça e pescoço, na verdade, é feito pelo dentista. Sim. Quando vai lá fazer limpeza de rotina, assim, ele vê uma lesão ali na boca, ali na cavidade oral, aí ele mesmo acaba já fazendo biópsia ali da lesão. O diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço funciona assim, tem a lesão ali, o paciente foi no dentista, viu, é feito biópsia da lesão para confirmar, e aí faz os exames de imagem para saber o que está afetando. Aí, no geral, acaba fazendo exames ali da região do pescoço, da cabeça, do pulmão, para ver se não tem doença mais avançada.
A doutora tinha dito com relação à doença infecciosas, por exemplo, o HPV, né? Quando a pessoa adquire o câncer através do HPV, esse contágio, ela tem sintoma diferente de quando é por outro tipo? Não, os sintomas são iguais, assim, são muito semelhantes. A partir do momento em que desenvolveu o câncer, ali, a doença oncológica, ela tem sintomas muito parecidos e o tratamento também. Importante é que fique atento. Sentiu alguma coisa diferente, né, doutora? Que procure. Tem idade para se manter mais regularidade? A senhora disse que atinge mais aos 55, mas importante é acompanhar sempre. Sim, Importante estar atento. Se surge feridas, ínguas no pescoço, que se acontecesse isso não melhorar, procurar atendimento. Higiene bucal é muito importante nesses casos. Eu não acho que acabei não comentando, mas verdade, má higiene bucal é um fator de risco. Então, até mesmo a ida rotineira ao dentista é preventivo também. Escovar dente, fio dental, tudo isso faz parte do processo de evitar. E a saúde em geral também influencia? Claro, cigarro, álcool pioram muito. E também questão de atividade física, ter uma boa alimentação sempre ajuda. E o meio em si não tem muita influência nisso, ou tem também? Poluição, por exemplo. Existem fatores de risco, especialmente em algumas profissões com substâncias mais tóxicas, coisas assim, mas costuma ser menor a incidência desse fator de risco do que dos outros que a gente comentou antes. Mas sim, tem uma influência, sim. A gente pensa que está seguro, mas não está não, né, doutora? Muito bem. Algo mais que a senhora queira deixar dito para quem está nos ouvindo sobre a campanha do Júlio Verde? O objetivo agora é falar sobre mesmo, né? O que a gente tem para dizer é basicamente prestar atenção a sinais e sintomas, caso surja algo, ficar atento, não demorar muito para procurar atendimento, se não está melhorando por conta, vai procurar, seja o dentista para ver se for uma lesão na boca ou o médico clínico. E o que é importante dessas campanhas também é a gente conversar sobre o câncer, que às vezes é um tema em que as pessoas têm muito receio de até tocar no assunto. Né? É importante as pessoas conversarem sobre isso, para ver que às vezes não é tão raro quanto as pessoas pensam que é. E ir no médico, né? Porque quando você suspeita, você já quer correr. A gente não quer receber essa notícia. Ninguém quer receber essa notícia. Essa é a questão. Às vezes a pessoa tem medo do que vai ser o diagnóstico e demora para ir para procurar. E nesse demorar para ir para procurar, acaba se tornando mais grave do que deveria ter sido no início. E aí judia mais para tratar. Tem tratamento, mas fica mais difícil. Tem tratamento, mas fica mais difícil. O segredo da oncologia sempre costuma ser o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo fechar o diagnóstico, melhor são as chances de cura e mais tranquilos são os tratamentos. Então, bora lá, moçada, todo mundo se cuidando. Obrigada, doutora. Mais uma vez, está sempre disposta a doutora Kelly Romeu vir aqui conversar com a gente sobre isso. Eu que agradeço o convite. Satisfação a gente falar um pouco desse Júlio Verde e atenção todos, né?